Olá, tudo bem? Fala, Senhor, hora da palavra. É aqui, amigo, que se consolida a mensagem de Deus através da palavra, ligado com a história para confirmar a veracidade da palavra de Deus. Bom, nós estamos aqui na série O Remanescente da Profecia. Tá gostando? Eu espero que você esteja gostando. Se você não é adventista do sétimo dia, investiga a história desse movimento. Bom, ontem nós vimos a data, o marco para um movimento especial. A hora do juízo. Chegou a hora do juízo. Mas e aí o que foi que aconteceu? Porque deu a meia-noite, eles não sabiam ainda do pôr do sol, eles não tinham essa verdade de que o dia começa ao pôr do sol e termina no pôr do sol. Então eles aguardaram, chegou meia-noite. Eles haviam vendido tudo, desfizeram de tudo, ok? Sabe por quê? Porque eles se converteram verdadeiramente à volta de Jesus. Você é convertido e convertida verdadeiramente à volta de Jesus? O que aconteceu? Jesus não voltou e agora eles passam o resto da noite inteira. Eu me assentei na pedra da Ascensão e olhei com a minha família para o horizonte. Agora, mais recentemente, o ano passado, com a minha esposa. Sabe, meus queridos, são coisas que mexem conosco, porque isto mostra o quanto se converteram eles à verdade da mensagem, o Evangelho eterno, a boa nova da volta de Jesus. Quando você se converte verdadeiramente, amigo e amiga, você se desliga das outras coisas. Bom, o que foi que aconteceu? O dia amanheceu, eles choraram a noite inteira. Isso é o registro a respeito de Irã Edson. Era um dos que estava ali aguardando. Próximo do lugar da fazenda de Guilherme Miller, morava Irã Edson. E agora então, logo cedinho, ele ainda forte, sabe que Deus mantém um, dois ou mais firmes para poder fortalecer os outros? Ele se levanta agora e diz, não, nós precisamos fortalecer os outros que talvez estão fracos agora. E quando ele sai, ele passa pela sua terra e no milharal agora, ele ergue os olhos para o céu. Ele então agora tem como uma visão Cristo passando do lugar santo para o lugar santíssimo. Deus, ele não falha, ele traz a resposta. Às vezes demora um pouquinho, às vezes é mais rápido. E então Irã Edson, ele volta correndo e agora ele comunica a todos. E eles começam agora intensamente a estudar para descobrir o que foi que aconteceu. O que estava errado? O que foi equivocado? Apesar de ter muito claro que naquele dia algo aconteceu. E eu convido você para ir para a Bíblia. Daniel capítulo 7 e o versículo 9. Nós temos agora então a confirmação do que foi que aconteceu naquele dia. Vamos ler a Bíblia? Daniel capítulo 7, verso 9. Abra a Bíblia aí. Diz assim: continuei olhando, até que foram postos uns tronos. Olha, é um momento de um julgamento. E o ancião de dias se assentou. Aqui falando sobre o Deus Pai. Ele se assenta. No versículo 10, no final do verso diz: assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Em que dia aconteceu isso? Quando foi que se abriram os livros e começou um julgamento? E assentou-se o tribunal. Você deve estar intrigado aí, deve estar pensando, que dia será? Ok, agora então, no verso 11, nós temos o contexto deste momento, porque diz o seguinte: o capítulo 7 fala dos 4 animais, dos 4 reinos, e fala do 4º reino, que dentro do 4º reino surgiria um chifre pequeno. E aqui diz então o que aconteceu com esse chifre pequeno. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que um animal foi morto. Em que momento esse chifre pequeno foi morto? 1798, quando acabou o reinado do papado, do chifre pequeno, deste poder que perseguiu o povo de Deus durante 1260 anos. Estuda a Bíblia, amigo, você vai ver a profecia.
Então esse contexto é o contexto do início do tempo do fim. Daniel capítulo 12, verso 4, ele fala para nós que o livro de Daniel seria aberto por ocasião do tempo do fim. E ele seria estudado e esquadrinhado. E quem foi que estudou? Daniel capítulo 8, verso 14, foi Guilherme Miller. Daniel 8,14, que Miller chegou à conclusão, diz: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. A purificação do santuário agora, nós vamos ver mais detalhes amanhã, e eu quero lhe convidar para entender que Guilherme Miller chegou à conclusão de que a purificação do santuário seria a terra. Tudo bem, ele se equivocou, correto, pois Deus permite as coisas acontecerem. E agora então, Daniel capítulo 7 está falando que nesse contexto, o chifre pequeno, ele seria morto. E ele foi preso em fevereiro de 1798 pelo general Berthier, ok? E agora então o texto, a Bíblia continua, e no versículo 13 diz o seguinte: eu estava olhando nas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu. Opa, se parar aqui vai falar da volta de Jesus, ok? Porém o verso continua: como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, que havia se assentado, e assentou-se o tribunal, e ele abriu o julgamento. E então Jesus, o filho do homem aqui, se dirige ao ancião de dias, e no verso 14 diz que foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino. Isso quer dizer que foi dado para Cristo agora, pelo Pai, pelo ancião de dias, o domínio, o controle, o comando, o juízo, o julgamento lá no céu. Entendeu bem? Agora, e lá em Apocalipse capítulo 11, verso 1 e o verso 2, diz para nós o seguinte, algo muito importante. Nosso tempo aqui é curto, mas eu tenho uma série especial na Bíblia sobre a história da igreja, a história desse movimento, lá no meu canal no YouTube, PR Jurandir Chagas. Você pode dar uma olhada lá e você vê mais detalhes. Porém, em Apocalipse capítulo 11 e o versículo 1 e 2, nós lemos que o texto fala que esse juízo, esse julgamento de Daniel, ele é sobre quem de forma especial? Vamos ver? Capítulo 11, versículo 1 e o versículo 2. A Bíblia diz o seguinte: dispõe-te, na metade do verso, mede o santuário de Deus, o seu lugar, e os que nele adoram. Então, medir aqui, quando você vai para o original, a palavra significa avaliar, analisar. Quem? Aqueles que adoram. Quem que será medido? Quem que será analisado? Quem será investigado? Quem será julgado? Aqueles que adoram a Deus. Os fiéis de Deus, diante do altar aqui, se você ler o contexto. Entendeu muito bem? Está claro para nós? Então, precisamos entender que no dia 23 de outubro, Deus começa a clarear a visão deles do que realmente aconteceu, que foi agora o início do julgamento, do juízo de Deus. Vamos orar? Senhor bom Deus, toma o nosso coração. Nós queremos entregar nossa vida e passar aprovado pelo Senhor por esse juízo de investigação, em nome de Jesus. Amém. Muito importante, compartilhe essa mensagem, o mundo precisa saber. Grande abraço.